Fala pessoal, chegando com mais um vídeo pro canal. Nesse vídeo tá trazendo um corte do programa do Thiago Negrini. Ele tá trazendo o Fábio Holden para ser entrevistado. Tá chegando aí no canal, não é inscrito? Se inscreve no canal, deixa o like, ajuda a compartilhar o vídeo, beleza? Bora pro vídeo. Não se esquece de se inscrever. Hoje é fácil falar também, mas foi só por causa desse receio, cara. Não sei se eu teria conseguido segurar também até hoje, né? Porque acho que é difícil, né? Depois que valoriza 10 vezes, 20 vezes, é bem difícil. Pelo menos parte vai acabar vendendo, senão você fica totalmente alocado. Até pensando em percentual de alocação, de maneira macro, como que você divide, assim, ações, fundos, e nisso também considerando o exterior, as ações lá fora e os rates. E se tiver renda fixa, cripto? Como é que eu penso em relação nessa alocação macro? E até o que eu oriento, assim, meus alunos de uma forma geral. Começar de uma alocação neutra, no sentido de 50% Brasil, 50% Estados Unidos. 25, 25, 25. 25 FIIs, 25 ações, 25 estoques e 25 os REITs lá fora. Para quem não conhece, os REITs eles são parecidos com os fundos imobiliários lá fora, são empresas, é um pouco diferente, mas é a mesma lógica. E a partir disso, você vai calibrando o percentual que você quer deslocar para cada um, de acordo com o seu perfil de risco, como pessoa, quanto que você tolera de risco e quais são os seus objetivos pessoais. A minha carteira hoje, eu miro ela um pouco nesse sentido. Só que ela tem um problema porque, como eu comecei a comprar FII, por exemplo, lá em 2008 por muito tempo, os FIIs tomaram uma proporção grande na minha carteira frente às demais classes. Então acaba que já tem um bom tempo que eu não compro FII, mas eu também não vendo, eu não gosto de me desfazer das posições. Tenho mais FII do que eu gostaria hoje. A parte de investimentos exterior está bem equilibrada nesse sentido, de metade estoques, metade REITs. As ações subiram bem mais assim nos últimos 2 anos, então tem um desequilíbrio. Mas eu sempre penso assim, na carteira, existe a carteira atual do Fábio e existe a carteira objetivo. Então eu estou sempre perseguindo essa carteira objetivo com os novos aportes que eu vou fazendo. Você evita vender para não pagar imposto necessariamente. Exatamente, eu não gosto de vender para não pagar imposto. E eu também não gosto de vender porque eu prefiro deixar a ação morrer na minha carteira, se a empresa estiver indo muito mal, do que vender. A gente pode até falar um pouquinho sobre isso, assim, mas via de regra, hoje eu tenho uma posição mais quase de seleção natural na carteira. Se a empresa começa a performar mal, e o mercado normalmente se antecipa a isso, né? É difícil você se antecipar no mercado o resultado da empresa, né? Então o mercado ele normalmente precifica antes do resultado vir ruim, é muito difícil se antecipar isso. Então quando eu invisto em uma ação, eu escolho ela para entrar na minha carteira, eu penso na tese. Se a tese que eu montei permanece, eu continuo nela. Se a tese mudou muito no meio do caminho, eu posso até vender, mas eu tendo a segurar e deixar ela indo lá, morrendo aos poucos. Se ela for mal, ela vai ficar cada vez menor no portfólio em comparação às outras. Sim. Um ponto que eu acho que é importante, que é um dado bem interessante que a S&P divulgou um dia desses, num estudo que eles fizeram, é o seguinte. Eles pegaram de 2006 a 2016 a performance de todas as empresas do S&P 500, individualmente. Todas as empresas que passaram pelo S&P 500, eles mediram a performance. E qual foi a conclusão que eles chegaram? Que 30%, a regra de Pareto, 30% das ações trouxeram uma performance melhor do que a média do índice, 70% uma performance pior em quantidade. Então, o que o investidor de longo prazo ele tem que estar ciente? Ele tem que estar ciente que, eventualmente, algumas ações da sua carteira não vão performar bem. Talvez até metade das suas ações não performem tão bem. Só que a outra metade, ou as que vão performar muito bem, são elas que vão trazer o retorno total da sua carteira de longo prazo. Isso é meio que natural do mercado. Isso a gente está falando de um índice, né? Tudo bem, quando você seleciona as ações, a história é um pouco diferente, mas você carregando uma carteira diversificada por longo prazo, você vai ter essa dinâmica. Eu digo isso porque eu vejo muitos investidores às vezes se crucificando. Nossa, essas empresas que eu escolhi aqui não performaram tão bem quanto eu imaginava, mas por outro lado tem outros que performaram muito bem. Então você tem que sempre considerar a performance total do portfólio. Tem uma coisa na regra de Pareto que é curiosa e quem está assistindo talvez consiga ver isso no próprio portfólio. O Vilfredo Pareto, ele era um polimata italiano, ele tinha conhecimento de várias áreas. E ele encontrou essa regra estudando a distribuição de terras na Itália. E ele viu que 80% das terras eram de 20% das famílias. Só que quando ele entrou nos 20%, ele viu que lá também tinha um Pareto, que os 20% mais ricos eram donos de 80% das terras desses 80% que era de lá. Ou seja, faz o Pareto, né? Você tem 20 para 80, você tem 4 para 64, você faz de novo o Pareto, que vai ter 20% dos 4, que é dono de 80%, vai chegar em mais ou menos 1 para 50. E tem portfólio, você pega até o Peter Lynch, ele chegou a ter 1.500 ativos lá dentro do fundo dele. Só que você pegava, a performance mesmo vinha de uma seleção muito restrita de ativos, igual
igual o Buffett agora, né, que Apple cresceu muito no portfólio dele porque foi muito bem. Então, quase sempre na jornada como investidor, você vai ter alguns poucos ativos que vão dar uma porrada tão forte que grande parte do retorno vai vir deles. Eu tive esse retorno muito forte com Bitcoin. E até queria te perguntar, hoje você não tem nem cripto e nem renda fixa no portfólio? Nada? Eu tenho cripto, só Bitcoin. Eu sou meio maximalista, assim, quando o assunto é cripto. Pô, interessante. Eu tendo a ter só Bitcoin. Eu já tive uma época que eu carreguei um pouquinho de Ethereum também, mas eu acabei vendendo e botando tudo em Bitcoin. Tenho um percentual pequeno, mas menor do que 1%, assim, hoje. Mas é Bitcoin comprar e esquecer. Eu só vou lá, boto um pouquinho todo mês. Tipo, mês a mês você compra? Exatamente. E renda fixa, cara, renda fixa é o que eu tenho, a minha reserva de emergência, alguns objetivos ali que eu tenho de curto prazo, mas quando a minha carteira de longo prazo, ela é totalmente renda variável. Totalmente renda variável? Totalmente. Até o pessoal me pergunta qual o papel da renda fixa no meu portfólio, e essa renda fixa mais bunda na parede, né, um Tesouro Selic, um CDB pós-fixado, L6, LCA de curto prazo, um papel é diminuir volatilidade, mas também a minha esposa, por exemplo, agora tem 3 empresas e há 2 anos ela tinha uma. E antes de entrar no Grupo Primo, eu também comprei parte de diferentes empresas antes de entrar. Então a renda fixa tinha o papel também de ser o meu celeiro de boas ideias. Porque se de repente eu quero comprar uma empresa e eu tivesse com tudo na bolsa, em um momento como esse agora, eu ia falar, não vou comprar agora, eu vou esperar passar. Sendo que assim como acontece com empresas na bolsa, o melhor momento para comprar é numa situação de crise, o melhor momento para comprar startup, por exemplo, é agora também. É quando o cara não dava lucro, o caixa dele está acabando. Ninguém quer Exatamente, comprar. Exatamente. Então, da renda fixa eu tiro dinheiro para o surgimento de novos negócios. Você não pensa na renda fixa como uma reserva de oportunidade e aí não pensando só em mercado, porque eu sei que você vai citar o estudo do mercado, mas pensando fora do mercado financeiro. Cara, eu acho que sim, eu acho que é válido. Eu acho que é interessante, às vezes, por exemplo, você que tem participação em várias empresas, às vezes você precisa fazer um aporte em alguma das empresas, você precisa ter liquidez. Então, eu falo isso, assim, abertamente. Eu não acho que o correto necessariamente seja você ter 100% em renda variável por longo prazo. Eu acho que vai depender muito de cada um. Então, por exemplo, você tem participação em várias empresas, você gosta dessa questão de, tem um negócio surgindo aqui, eu quero investir, tudo mais, você tem esse perfil. Então, para você, eu acho que faz todo sentido você ter ali um colchão de liquidez para arcar com esse seu perfil de empreendedorismo, né, de uma forma geral. Agora, a pessoa que não tem esse perfil, talvez ela não precise ter tanta renda fixa, né? O que eu bato muito na tecla é o seguinte, você sempre estar com o seu portfólio alocado com o prazo que você vai precisar daquele investimento. O que eu bato muito da renda fixa, foi o vídeo que eu fiz recentemente lá no canal, né, da fuja da renda fixa enquanto é tempo, é a pessoa que está 100% na Selic, ou quase tudo na Selic, que é uma taxa diária, sendo que o objetivo dela é investir para daqui 30 anos, 40 anos. Então, é como quando você bota o dinheiro na Selic, é como se você estivesse emprestando dinheiro para o banco, né, ou para o governo, para ele te pagar no dia seguinte. Então, se o seu objetivo está no longo prazo, por que você vai ficar com essa alocação de curto prazo? Ou por que você vai ficar tudo aqui? Então, fazer esse casamento eu acho que é importante. Até porque, se a gente for pensar, tudo bem que no Brasil, se considerar o CDI desde lá de trás, ele acaba ganhando dos ativos de risco, mas esse é um dinheiro que o governo pega a uma taxa baixa. A Selic vai variar ao longo do tempo. Uma pessoa física querendo pegar um empréstimo no banco vai ser uma taxa muito mais alta do que a Selic. Então o governo está pegando um dinheiro a uma taxa baixa para te pagar depois dessa taxa e ainda tem um desconto da inflação, que dependendo do período pode ser mais alta ainda do que a taxa de juros. Então com certeza para o cara que não vai precisar dessa reserva, uma alocação em renda variável, no longo prazo, deve ter um desempenho, o que a gente espera, né, seria o correto, ter um desempenho maior do que a renda fixa. E até o natural que acontece é as empresas tomam empréstimo com base na renda fixa para investir em projetos mais rentáveis. É verdade. Né? Então, na lógica, isso aí tem que acontecer no longo prazo. Agora, em relação a isso da Selic, o pessoal fala muito isso. Fábio, mas desde o Plano Real, desde 1994, a Selic bate o Ibovespa, né? O pessoal adora falar isso. Era 50% lá atrás? Não vai ser essa taxa que era lá atrás, uma taxa de 2 dígitos durante muito tempo. E tem um outro estudo que eu gosto de fazer, que eu puxei uma vez, que era o seguinte. Desde 1964, quando começou o Ibovespa, na verdade nem era o Ibovespa, era um índice que chamava IBX, aí foram uns anos, depois virou Ibovespa. Mas se a gente pegar esse índice dolarizado contra poupança dolarizada, por que poupança? Porque poupança é a única renda fixa que a gente tem com esse histórico até hoje. E tem que ser dolarizado, porque senão a gente vai voltar 7 moedas para trás no Brasil. Vai ficar bilhão de retorno, né? Então, dolariza tudo, a Bolsa deu mais ou menos 4 vezes o retorno da poupança nesse período todo. Obviamente com muito mais volatilidade. Mas a poupança teve um confisco no meio ainda, né? Teve um confisco no meio e tem um outro ponto. A renda fixa, quando você fala de vou investir no
CDI porque está pagando tanto, lembrando que a renda fixa ela sempre vai ter um vencimento. Então você sempre vai pagar imposto quando vencer. A bolsa, se você compra e fica 50 anos, 60 anos, você está diferindo o seu ganho de capital lá para o futuro. Então você tem esse benefício fiscal ainda que normalmente não é botado no meio da conta. Realmente, é um ponto de vista interessante. E até aproveitando o seu comentário sobre, poxa, empresas pegam dinheiro emitindo dívida, por exemplo, pagando CDI mais alguma coisa para investir em projetos mais rentáveis. E, inclusive, se a tua empresa não consegue ser mais rentável do que você pegar o mesmo dinheiro e emprestar para o governo, nem deveria existir no final das contas. E no longo prazo ela não deve existir se isso acabar acontecendo. É um negócio que não multiplica valor. Eu sei que você gosta dos austríacos, né? Eu gosto. Então, é mais ou menos isso que acontece quando o governo baixa muito a taxa de juros abaixo da taxa natural, né? Ou que seria uma taxa de equilíbrio. Porque as empresas começam a tomar empréstimo para investir em projetos que são, quando a Selic estava 2, alguém emitiu um empréstimo para investir num projeto que rendia 4%, 5%. E aí, quando o juro sobe, esse negócio quebra porque ele não consegue gerar retorno para pagar. Para que alguém vai financiar um negócio para ganhar 4%? Você pode emprestar para o governo correndo o mínimo de risco para ganhar 13%. É justamente isso. Agora, entrando nos ativos que você aloca, você tem um número de ativos limite na carteira? Eu acho importante, e por que eu bato um pouco nessa tecla do dividendo? Porque eu vejo alguns investidores, não é o caso dela, tá? Eu acompanho o conteúdo dela, eu gosto bastante, inclusive, mas eu vejo muitos investidores comprando empresas de dividendos e simplificando a análise só no dividendo que está caindo. Então, muitas vezes o investidor, ele não se aprofunda, não vê o que está por trás gerando aquele dividendo, se aquele dividendo é sustentável, se ele não é. E realmente isso dá um pouco mais de trabalho. Então, não tem nenhum problema você investir em ações de dividendos, que normalmente são empresas mais maduras, desde que você saiba da onde está vindo aquele dividendo, se aquele dividendo é sustentável. Vou dar um exemplo, a Oi, se você voltar uns 5, 7 anos atrás, a Oi pagava um caminhão de dividendo. E hoje a Oi está, praticamente está em recuperação judicial, mas enfim. Então, o dividendo ele pode te enganar de alguma forma se você olha só ele. E eu acho que um ponto que é importante gosto muito de uma frase do Peter Lynch, que é a seguinte: o futuro de toda empresa de crescimento é se tornar uma empresa de dividendos. Então, vou dar um exemplo. Ações da Apple em 2003. 2003 eu tinha 12 anos. As ações eram negociadas a 23 centavos de dólar, cada uma delas. E ela não pagava dividendo nenhum, foi pagar o primeiro dividendo em 2012. Ela lá atrás tinha pago alguma coisa de dividendo, mas ela ficou de 2003 a 2012 sem pagar nada de dividendo. Se você tivesse investido 10 mil dólares em ações da Apple, hoje você receberia 10 mil dólares por trimestre em forma de dividendo e a sua carteira valeria 6.623.000. E dentro desses ativos, como é que você distribui? Porque, por exemplo, a Louise Barça ela veio aqui e eles têm um perfil muito específico, tem até um acrônimo para isso, eles chamam de BEST, né? Bancos, elétricas, saneamento, seguradoras, telecomunicações. Você tem essas empresas-alvo? Você prefere empresas que pagam mais dividendos ou você prefere as de crescimento? Como é que você faz? Ou destina um pouco para cada área? Tá, vamos lá. Não tenho preferência específica. E eu bato muito nessa questão dos dividendos de uma forma geral. Eu até apanho assim de todos os lados quando eu falo de dividendo, porque todo mundo gosta de receber dividendo, né? Você abrir ali sua corretora no final do mês, né? Às vezes você não está olhando, de repente você entra, tem um dinheiro lá parado. Mas o que eu